Oi, gente, tudo bem? Sou eu de novo. Para quem ainda não assistiu a aula de transtornos alimentares, então vou me apresentar de novo. Meu nome é Larissa Rodrigues, eu estou no sétimo semestre de medicina do UniceuB e hoje eu vim comentar com vocês um pouquinho sobre a síndrome de Tourette, enfim, como vocês quiserem falar, tá bom? Então vamos lá. Ela também é chamada, né, de síndrome de Guillain de La Tourette. Ele é um transtorno crônico, né? Então, ele é caracterizado por tiques tanto motores quanto vocais, né, verbais, e eles são variáveis, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Não necessariamente eles têm que estar presentes exatamente ao mesmo tempo, mas os dois têm que estar presentes no transtorno, tá bom? Então, bom, é uma doença que não tem cura, mas ela pode ser controlada com tratamento, a gente consegue dar uma diminuída nesses tiques. Ela vai acometer cerca de 1% das crianças, então é um número bem considerável, assim, consideravelmente pequeno, na verdade. É mais comum em homens, então de 2 a 4% mais comum em homens. E uma coisa muito importante para o diagnóstico é que tem que ser antes dos 18 anos, tá? Normalmente a gente consegue diagnosticar entre 5 e 7 anos de idade, sendo que o pico de gravidade costuma ser aos 13, né? Então a pessoa ela fica com tiques um pouco mais intensos, né? Nessa fase pré-puberty, desculpa. Mas enfim, então não se sabe ainda exatamente o que causa essa síndrome, mas a gente acredita que tem um componente genético importante. Então, assim, com relação à fisiopatologia, igual eu falei, e a etiologia, não tá uma coisa muito esclarecida ainda, mas é, eles sabem, assim, eles têm uma ideia do que possa causar. Então, basicamente, supõe-se, né, que vai ter uma estabilidade sináptica alterada, e aí vai ter um aumento, né, dessa passagem de informações para as áreas motoras, e aí isso levaria os tiques motores, no caso. Também vai ter um aumento da coerência cortical, e também pode ter mecanismos anormais de plasticidade, né? A gente sabe que essa questão de plasticidade é muito importante quando a gente está formando as sinapses. Então, quanto mais vezes a gente tem contato com determinada informação, maior é o nosso nível de sinapse com aquilo. E a plasticidade é exatamente essa maleabilidade que a gente tem de conseguir fazer várias sinapses, né, sobre coisas diferentes num certo período de tempo, né? Então, tem uma outra hipótese também, que seria uma hipótese anatômica, né, de que teria um distúrbio, né, por uma atrofia de algumas partes do tálamo, dos gânglios de base, enfim. E aí, né, assim, ninguém tem muita certeza, porque não é uma síndrome muito estudada, sabe? Bom, então, falando um pouquinho sobre o quadro clínico, né, a característica principal dessa síndrome vai ser o tique, igual a gente já falou, tanto verbal quanto motor. E normalmente ele vai ser caracterizado como semi-voluntário. Então, ele não chega a ser involuntário, porque na literatura, em alguns estudos, as pessoas elas relatam que elas conseguem dar uma pequena segurada nos tiques por um curto período de tempo, e depois eles acontecem assim. Então, não seria nem voluntário nem involuntário. Normalmente eles são persistentes, né? Mas eles podem diminuir com o tempo, podem desaparecer também e serem trocados, né? Serem substituídos por outros tipos de tique. E eles podem aumentar ou diminuir, né? Então, quando o paciente fica muito estressado, quando ele fica muito nervoso, quando ele fica muito ansioso, isso tudo pode fazer com que os tiques aumentem, né? Tanto a intensidade quanto a quantidade. É, e aí, o que que vai ser esse tique, né, para a gente caracterizar um pouquinho eles? Então, vão ser movimentos breves, que vão ser semelhantes a contrações musculares, né, tanto de vários graus, enfim. E aí, eles têm uma variedade muito grande, né? Só lembrando que vão ser tiques em salva, então eles vão ser periódicos, né? Vai ter esses períodos de remissão e de incidência dele várias vezes. Então, aqui eu coloquei os principais, né? Que vai ser você piscar muito assim, você fazer pigarro na garganta, tossir, fungar, mexer a cabeça, os ombros.
Então, a pessoa, igual eu falei, ela consegue dar uma pequena controlada, mas muito pouco. E aí ela consegue sentir, ela tem tipo um sentimento de que esse tique tá vindo. Então, eles, digamos assim, que são pressentidos. Eu vou falar de um pouquinho disso um pouco mais para frente, né, no slide. Mas, então, o quadro clínico dessa doença, ele é muito diverso, né, igual eu falei. Não tem um padrão exato, assim, de como isso vai acontecer. Os tiques mais comuns são esses, mas a pessoa pode apresentar outros sintomas. Então, um exemplo disso vai ser a coprolalia, né, que vai estar presente em 10 a 20% dos casos, que basicamente vai ser o quê? Palavrões involuntários. Então, isso acaba sendo, assim, complicado até para o convívio social da pessoa. Às vezes ela está passando na rua e xinga, ela está no mercado e xinga, ela está na aula e xinga, ela não consegue controlar. Então, a gente chama isso de coprolalia. Também tem a copropraxia, né? Só para lembrar, esse copro vai ser essa questão mais obscena, enfim. E aí, praxia seria essa parte de gesto, né? E lalia seria a fala. Então, só para a gente aprender um pouquinho desses radicais das palavras, né? Mas a copropraxia, igual eu falei, vão ser gestos obscenos. Lembrando que tudo isso a pessoa ela faz assim, meio que sem controlar. Também tem a ecolalia, então ela vai repetir o que a outra pessoa fala. Então, vai imitar essa fala de papagaio, né? Que é um exemplo assim. Também pode ser a ecopraxia, que ela vai imitar os movimentos de outra pessoa. Então, se uma pessoa foi lá e passou a mão no cabelo, a pessoa vai e passa a mão no cabelo e passa a mão no cabelo várias vezes, tá? Isso vai ser um tique também. Esses dois últimos que eu falei, né, a ecolalia e a ecopraxia, elas vão ser mais um desejo, então a pessoa vai sentir mais vontade de fazer do que propriamente fazer, tá? Mas elas também são praticadas. E aí, uma coisa muito importante dessa doença é que ela tem várias comorbidades associadas. Então, quem tem nessa síndrome, ela é mais suscetível, digamos assim, a desenvolver, por exemplo, o TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, também o TDAH, né, que é o transtorno de atenção e hiperatividade, também depressão, ansiedade, o transtorno também do espectro autista, né, que vai ser um espectro, então, tanto o síndrome de Asperger, o autismo propriamente dito, enfim. E aí, só lembrando um pouquinho com relação a essa questão da depressão e da ansiedade, a ansiedade, na verdade, vai ser um ciclo vicioso, né? Porque você ter essa síndrome, você ter esse contato com as pessoas, muitas vezes você é julgado na sociedade. Igual a gente já falou, né? Ele é uma síndrome que é diagnosticada antes dos 18 anos. Então, principalmente de 5 a 7 anos, né? Quando a criança tem essa idade. Então, ela acaba ficando um pouco mais reclusa, né? Os amiguinhos fazem bullying, acabam que não querem brincar. Então, a pessoa, ela cresce mesmo com isso, assim, com sintomas mais de depressão, de ansiedade. Isso não é incomum. Aqui eu coloquei uma imagem um pouquinho de alguns tiques, né? Então, mexer a língua, fazer careta, piscar o olho. Essas coisas são alguns dos tiques bem comuns nessa síndrome. Um dos tiques motores, né? Dos verbais a gente já falou um pouquinho que vai ser essa questão do palavrão. Bom, então falando um pouquinho do diagnóstico, né? O padrão ouro vai ser essa escala global de gravidade de tiques, né? Que é de Yale, que foi feita lá. E aí, vamos ver o que a pessoa precisa ter, né, para ela ser diagnosticada, né, com essa síndrome. Então, tem que ter pelo menos 2 tiques motores e um tique vocal ou verbal, né? Os tiques, eles precisam ser consistentes, assim, por pelo menos um ano, né? Sendo que, igual eu tinha falado, a pessoa tem períodos de remissão, né? E eles vão e voltam, esses tiques. Esse período que ela fica sem não pode ser maior do que 3 meses, tá? E, mais uma vez, não pode ter início, tem que ter início antes dos 18 anos, né? Se for depois disso, aí já não entra nessa questão do diagnóstico. Então, se não for isso, o que é que pode ser? Pode ser a coreia de Sydenham, pode ser epilepsia, pode ser essa outra doença de Huntington, também pode ser decorrente de alguns medicamentos, né, que as pessoas fazem uso. E também pode ser outros tipos de tique. Às vezes, se é só motor ou se é só vocal, só verbal, no caso aí não vai encaixar como síndrome de Tourette, né? Bom, e falando um pouquinho sobre o tratamento,
igual a gente já falou, né, tem muitas comorbidades associadas. Então, basicamente, você vai tratar essas comorbidades, né? Seja com a psicoterapia, igual a gente já falou, no caso da depressão, da ansiedade. Você pode, né, usar também alguns antidepressivos, enfim. Na verdade, isso não vai ajudar no tique, né? Isso vai ajudar nessas comorbidades associadas. E talvez, no caso da ansiedade, isso melhore um pouco essas coisas que fazem agravar, né, esses tiques, igual a gente já tinha falado. Com relação ao TDAH, né, tem um mito muito grande, né, que falam que esses estimulantes, né, porque que as pessoas com TDAH usam, que eles aumentam os tiques, mas isso é mentira, galera, eles não aumentam, tá bom? Não tem relação. E aí, algumas outras coisas que você pode usar são drogas antipsicóticas e drogas noradrenérgicas, né, aí tem alguns exemplos aí. Fizeram alguns estudos e viram que elas podem ajudar, sim, nos tiques, mas a curto prazo. Então, elas podem ser usadas. E também tem os neurolépticos, né, que eles são muito usados também, mas eles têm vários efeitos adversos. Tem o agonista alfa-2 adrenérgico também, que ele vai ser usado principalmente em crianças. E de medicamento vai ser mais isso, igual eu falei. Isso não é uma síndrome muito bem, assim, elucidada. Então, as pessoas não sabem exatamente como tratar, sabe? Ela ainda está sendo estudada, enfim. Um outro tratamento que a gente pode fazer também é com a toxina botulínica para tiques mais focais, assim. Então, se a pessoa tem essa questão de contrair um músculo, puxar um pouquinho a boca, a gente consegue fazer uma toxina botulínica para relaxar o músculo, e aí a pessoa vai, querendo ou não, vai diminuir um pouco esse tique, né? No caso, os tiques motores, tá? E aí tem também a estimulação cerebral profunda, porque quando a gente viu lá em fisiopatologia, né, a gente viu que pode ter essa atrofia, né, de algumas áreas do tálamo, enfim. E aí, quando a gente faz essa estimulação, né, ela vai gerar meio que uma maturação cerebral, que na verdade é uma das principais hipóteses de causas, né? Então, ela ajudaria a maturar o cérebro, tá bom? E bom, galera, só passando mais uma vez com relação às causas, assim, não se sabe exatamente o que causa isso. Então, não tem como a gente tratar a causa, porque ninguém sabe direito o que é. Mas tem hipóteses que falam que é coisa autoimune, tem gente que fala que é por conta de infecção por estreptococo, tem gente que fala que não tem nada a ver, que isso é uma atrofia mesmo, que é por uma falta de maturação cerebral. Então, assim, ainda é uma doença que está muito no escuro, sabe? A gente não sabe direito. Então, é isso, gente. Espero que tenha ajudado vocês. E eu deixei aqui também alguns filmes, né, que vão mostrar essa síndrome. Então, se vocês tiverem interesse de ver, que aí vocês conseguem ter um pouco mais de noção, assim, eu queria ter trazido um vídeo para vocês verem como que a pessoa ela faz, mas pesquisem na internet para vocês conseguirem entender direitinho os movimentos que a pessoa faz, tá bom? E só lembrando mais uma vez que é uma síndrome que a gente tem que ficar de olho na pessoa, porque ela fica muito reclusa socialmente, né? Uma pessoa que ela é considerada estranha, enfim. Então, esses filmes, eles são bem legais, conseguem mostrar bem, assim, o que uma pessoa passa. E aqui estão as referências que eu usei, se vocês tiverem interesse de dar uma olhadinha. E é isso, gente. Muito obrigada. Vou deixar aí para vocês o meu e-mail de contato, se vocês tiverem alguma dúvida. E é isso. Tchau, tchau, gente.